Olá, seja bem-vinda, empresária, seja bem-vindo, empresário. Estamos começando mais um episódio do podcast Metamorfose. Hoje nós teremos aqui como convidada uma advogada de direito de família. Eu me chamo Gleice, sou mentora de vendas e também apresentadora e idealizadora do movimento Metamorfose. E hoje nós estamos aqui recebendo a Áudria Ferreira. Seja muito bem-vinda, Áudria. Gleice, é um prazer estar aqui com você. Quero agradecer pelo convite e pela oportunidade de estar aqui falando um pouco de mim e do meu trabalho. Eu que agradeço de você ter aceitado o convite e de trazer muitos esclarecimentos, né? Que tem bastante dúvida a respeito dessa área, né, Áudria? Bastante. E antes da gente começar, eu quero conhecer um pouquinho sobre a Áudria, né? Sobre a Áudria mulher e não a Áudria profissional, né? Porque a gente sempre gosta de tratar aqui sobre o empreendedorismo, mas também o de trás, né? Os bastidores. Pode contar pra gente um pouquinho sobre você? Ah, claro. Então, meu nome é Áudria, né? Eu sou advogada há mais de 20 anos. Sou mineira, filha de Adair e Maria Bernadette Ferreira. Mãe de 2 filhos, a Milena e o Tiago. A Milena é médica veterinária já, e o Tiago está cursando o 1º ano de psicologia. Olha, tudo moção já. Só moção já. Então, eu atuo, né, na área de direito de família. Eu sou membro da Comissão de Mulher Advogada, da OAB, e membro também da Comissão de Direito de Família, da OAB. São grupos bem legais, Sim. Comissões bem interessantes. E estou como vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência também. Olha que legal. Eu exerço um trabalho voluntário numa ONG SOS Mulher. Meu escritório fica no Jardim Aquários, no edifício New York Tower. Meu Instagram, audria.advocacia. E vou falar um pouquinho, né, mais quem que é a Áudria, né? A Áudria, hoje, eu posso falar que eu sou uma pessoa, assim, mais destemida, Gleice. Assim, eu já tive várias versões, né? Mas hoje eu sou uma pessoa mais destemida, mais encorajada para enfrentar, assim, o novo, né? Sim. Porque a gente sempre, assim, na vida da gente, a gente acha que tem que estar... A gente tem uns medos, né? Acha que tem que estar pronta para poder fazer alguma coisa. E hoje eu acho que eu aprendi que não, né? A gente nunca está pronta. A gente não está 100% para fazer as coisas. Então, eu estou me libertando um pouco disso e encarando melhor as novidades. Sim. Né? Me jogando mais e... Porque, assim, a vida se faz ao caminhar, né? Sim. Então, cada passo é um passo e desvendar tudo isso que é o grande e interessante da vida. Sim. Né? Quanto tempo você está na advocacia? Já tem mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Bastante história. Bastante história, né? Assim... E você sempre soube que você queria ser advogada? Olha, desde a adolescência que eu já falava que eu queria ser advogada. Então, assim, eu sempre gostei de estudar, né? Eu era bem atuante na escola, participava de grêmio estudantil, de teatros, né? De grupos de debates, né? Então, assim, uma coisa que eu acho bem interessante nas escolas é ter debate entre adolescentes, né? Porque eu achei um aprendizado muito grande. E, assim, na época, o que me identificava mais era com a advocacia mesmo. Eu me identificava com essa profissão. Você já sabia que você queria direito? Já sabia. Só que daí, assim, quando eu fiz o 2º grau, eu fiz o magistério, porque na cidade onde eu morava era comum as mulheres fazerem magistério e eu tive uma formação como professora, né? Só que eu pretendia depois fazer a faculdade de Direito. Só que daí eu me casei. Eu me casei e adiei um pouco esse sonho. Aí eu vim morar onde? Eu era mineira, né? Morava lá em Minas, vim morar onde? São José. Em São José. Aí chegando aqui, eu comecei a trabalhar, como eu tinha a profissão de professora, eu fui trabalhar como professora. Sim. Né? Então, assim, tem uma coisa interessante de estar colocando. Eu poderia, naquele momento, ter abandonado meu sonho, né, Gleice? Eu acho que é o que acontece com muitas mulheres, né? Quando se casam, né? Acaba abandonando um pouco os desejos, os sonhos dela, né? E eu abandonei, sim, por alguns anos, só que eu retomei. Sim. Eu retomei a faculdade, né? Então, assim, eu trabalhava como professora durante o dia, fazia faculdade à noite.
E o incrível é que daí, quando foi assim, no meu 4º ano de Direito, que Direito é um curso pesado, difícil, né? 5 anos presencial, fazendo à noite ainda. No meu 4º ano de Direito, eu engravidei da Milena. Nossa. E assim, aí quando, né, a gente pensa assim, poxa, eu vejo assim, muitas mulheres desistem no meio do caminho. Quando acontece uma gravidez, que fica mais, a jornada fica mais pesada e tudo. Mas hoje eu me orgulho que eu não desisti. Eu fiz a faculdade, assim. eu fiz a faculdade de Direito. Eu tive a Milena no 4º ano. No 5º ano eu tive a Milena. Ou seja, no 5º ano, no último ano eu tive a Milena. E entregar TCC, tudo junto. E o engraçado que eu lembro que quando no 5º ano, quando eu estava foi marcado meu parto, né? Na semana do meu parto era a semana que foi marcada as provas bimestrais. Nossa. E daí eu falei assim, meu Deus, né? O que eu vou fazer agora? Meu Deus. Daí eu cheguei para um professor meu e falei assim, pô, vou lá, né, tentar conversar para ver se eu faço algum trabalho em casa, alguma coisa assim. Foi bem na semana que estava previsto o meu parto, era a semana de provas, assim. Nossa. Aí eu fui conversar com um dos meus professores, aqui ele falou para mim em inglês, olha, eu acho que você deveria ter escolhido antes, ou a gravidez ou a faculdade. Agora você arque com as suas consequências. Empatia, né? Nossa, aquilo para mim, eu engoli seco ali, assim. Mas foi para mim um chacoalhão bom, que eu vi que ali, eu sabia que ia depender... O que te aguardava, né? Eu sabia que ia depender, se eu quisesse, ia depender de mim mesma. Sim. Sabe? Eu até, assim, aí me formei, eu até, depois a Milena estava com 1 ano e meio quando eu me formei, eu até trouxe uma foto dela aqui para te mostrar. E essa foto é uma foto muito significativa para mim, porque pessoal, é a minha formatura, minha colação de grau de Direito, e a Milena, minha primeira filha. Então, são 2 sonhos meus, minha filha linda, né, que eu amo de paixão, e minha profissão, que eu me formei. Né? Então, assim, não existe nenhum obstáculo que a gente não possa passar, né, Aldria? Não existe. Depois eu tive o Thiago também, né? E sempre segui em frente, né? Eu conciliava... E desde que você se formou, você começou a atuar, mesmo como advogada? Quando eu tive a Milena, assim, eu comecei a trabalhar, né? Como advogada. Fiquei alguns anos trabalhando, fui trabalhar num escritório maior, com mais advogados, né? Nessa época estava muito pauleira, muito trabalho, né? Essa área de advogado é muito trabalho, né? E veio aquela vontade de ter outro filho. E eu fiquei sem vontade de parar, mas eu queria muito ter outro filho, né? Foi aí quando eu resolvi ter o Thiago. Quando eu fui ter o Thiago, eu resolvi sair desse escritório que eu estava e abrir um escritório perto da minha casa. E fui trabalhar sozinha. Para poder ficar melhor, aumentar mais flexibilidade de horários e tudo. E aí eu fui empreender sozinha. Sim. Né? Fui trabalhar, onde a gente... É o maior desafio. Arregaça as mangas ali. É eu presa, né? A gente fala que é eu presa. Sim. Quando é sozinha. Mas, assim, é até um recado, né? Assim, uma mensagem que eu quero até passar para outras mulheres, né? Nunca desistam dos seus sonhos, né? Por mais que seja difícil, né? Às vezes casamento, filhos, né? A carga é mais pesada. Financeiro. Mas não desista dos seus sonhos, porque... cada sonho que a gente desiste dele é um pedaço do nosso futuro que a gente vai deixando para trás. Verdade. Que se apaga e não volta. Verdade. Né? É um futuro que a gente não tem, né? Que se apaga. Então, não desista dos sonhos, siga em frente e invista nas carreiras, Gleice. Porque mesmo que você tenha um trabalho, muitas mulheres, às vezes... por conta da família e tudo, às vezes o marido é o provedor, você se acomoda, né, e acha que está tudo bem, mas lá na frente talvez você vai se arrepender, né? Eu acho que o que eu estou falando aqui tem tudo a ver até com a minha área de atuação, sim, né? Porque muitas mulheres, por conta, né, da carga pesada, né, das outras tarefas, né, domésticas e tudo, não investe, às vezes tem um trabalho, às vezes um trabalho, né, é um subemprego, né, se contenta às vezes com um salário assim de médio para baixo. Sim. E às vezes está tudo bem, mas só que isso vai refletir lá na frente, né? Às vezes tem um casamento ali, e se não der certo? Sim. E como que vai ficar? A gente precisa ter uma segurança, né? Precisa ter uma segurança e pensar em si próprio. Sim, né? como si próprio, mulher, como para os mulher. seus filhos, sempre dar o melhor para os seus filhos, né? E servir de exemplo, né? Servir de exemplo para o filho, principalmente eu que tenho uma filha,
né? Eu tenho muito orgulho da minha filha hoje, porque eu sempre falava isso para ela. Estuda, Milena, vai trabalhar, Milena, seja independente, alcance, né, sua independência financeira. E graças a Deus foi o que ela fez. Eu estou muito feliz por ela. Então, assim, é isso. E daí, por quê, né? Minha trajetória foi mais ou menos isso. Né? Eu segui. E por que direito de família? Por que direito de família? Né? Assim, eu trabalhei, quando a gente começa a advogar, a gente trabalha em várias áreas. Várias áreas, né? Para se conhecer também, para ver o que gosta, né? Porque chega cliente e não sabe, né? Você chega com um problema para mim, de várias natureza, e a gente, como advogado ali, a gente tem que estar apto também para receber o cliente, né? Sim. Só que o direito de família, na verdade, não fui eu que escolhi o direito de família. O direito de família acabou me escolhendo. Porque os casos que foram chegando para mim. Né? Então, assim, quando o cliente chegava na minha mesa para contar a sua história, contar o seu problema, o seu conflito, e vem com toda aquela carga emocional, né? Então, assim, eu me sentia na obrigação ali de ajudar, né? De usar meu ofício ali para ajudar aquela pessoa a resolver aquele problema. E eu ouvi, assim, com muita atenção, muito acolhimento, né? Com uma escuta ativa, sem julgamento. E eu fui tomando gosto por ele. A partir do momento que eu fui, assim, conseguindo ajudar aquela pessoa a sair daquele dilema familiar que ela se encontrava, eu me sentia, assim, realizada profissionalmente por eu ter ajudado aquela pessoa. Porque o trabalho no direito de família, você trabalha com muitas áreas, né? Mas especificamente direito de família, você não está trabalhando com um serviço qualquer. Você está trabalhando com a vida da pessoa, né? A vida pessoal da pessoa. Né? Então, isso mexe muito comigo e eu gosto muito das relações humanas, né? Da área de humanas. E eu me encaixei muito com isso, porque além de eu ganhar, né, o meu honorário trabalhando, lógico que a gente precisa, né? Eu também tinha essa satisfação pessoal. Né, de estar ajudando aquela pessoa a resolver aquele problema que ela estava me trazendo, né? E até mesmo por conta disso, né, eu recentemente entrei até no curso de neurociência, né, e desenvolvimento humano, justamente para conhecer mais o outro, conhecer como que é o desenvolvimento humano, né? A personalidade. A personalidade das pessoas, né? Como as pessoas podem lidar com as suas emoções, né? E até mesmo quando você fala de desenvolvimento humano, né? Você acaba também jogando para você próprio. Quem é você? Quem que é a Audrey? Né? Quem que é a Audrey? O que eu preciso melhorar? O que eu preciso melhorar na minha profissão? O que eu preciso melhorar pessoalmente? Né? Fazer algum curso, né? Ver minhas qualidades, os meus defeitos. E com isso, você acaba, num determinado momento da sua vida, você acaba perguntando assim, qual que é o seu propósito, né? Quando você vai se conhecendo um pouco mais, você chega no seu propósito de vida hoje, né? Como que tá a Audrey, né? Tá satisfeita com o seu trabalho? É isso que você quer? Então, assim, em relação à minha profissão, graças a Deus, eu amo o que eu faço. Né? É muito bom quando a gente trabalha e gosta do que faz, né, Gleice? Verdade. As pessoas sentem isso, né? Nossos clientes sentem quando a gente faz realmente com amor, quando a gente está fazendo por dinheiro, né? Sim. E justamente por isso, eu achava que eu tinha que fazer algo a mais, né? Então, usar do meu ofício também para ajudar o outro, ajudar o próximo, né? Porque, assim, eu acho que quando você ajuda o outro, você está ajudando a si próprio. Com certeza. Não é? E aquilo te faz bem, e aquilo, para mim, assim, é um alimento para a alma. E já que a gente está falando sobre ajudar, né? Como que funciona essa ONG SOS Mulher? Ela fica aqui em São José? Então, justamente por conta disso, né? Eu achava que eu deveria fazer algo mais, né? Até pela causa, né? Da SOS Mulher, eu me voluntariei, né? Então, eu presto assessoria jurídica, né? Para essa ONG também, e fica aqui em São José, lá no 31 de março,
E essa ONG, ela atende mulheres, né, em estado de vulnerabilidade, principalmente com conflitos familiares, e elas chegam ali muito abaladas emocionalmente, né? Então, elas passam por uma assistência social, né, onde que elas vão ser orientadas para saber onde elas podem, né? Como, por exemplo, o município pode estar ajudando com relação às políticas públicas, né? Para atender as mulheres, Sim. né? Para um auxílio, uma Bolsa Família, né? Um auxílio, os direitos delas, né? Os direitos delas de modo geral e também na assistência financeira também, né? Elas passam lá por uma psicóloga também para estar ouvindo, acolhendo, né? Para ajudar a minimizar, né, aquela dor que ela está sentindo. Sim. E eu ofereço um pouco do meu trabalho oferecendo uma orientação jurídica, né, para ver o que elas podem esclarecer melhor dos direitos que elas têm. E o que te motivou a você escolher nessa questão, como direito de família, nessa especialidade, e de entender também essa jornada na advocacia, né? Como que foi para você esse processo? Porque você está falando aqui da ONG, que você ajuda mulheres. E qual que essa experiência influencia diretamente na sua carreira como mulher? Então, porque eu sou mulher, né, Gleice, você é mulher, e a gente vê como que a vida da mulher é mais difícil, né? É mais difícil pela própria condição feminina nossa. Sim. Né? Quando a mulher se casa, ela já tem, né, o compromisso da casa, né? Quando ela vai ter o filho, ela engravida. O homem não pode engravidar, a mulher engravida. A gente que passa por tudo. A mulher passa por um parto. Parto é uma cirurgia. Você tem que se afastar do seu trabalho por conta daquilo. Você tem que amamentar, né? Tem coisa. Então, assim, ter um filho é uma coisa, uma dádiva, né? É uma bênção de Deus que a gente tem. É um presente, né, que a gente tem, né? Nós somos abençoadas por isso, né? Eu acho que é uma experiência, assim, única na vida da mulher ter um filho, né? Então, mas, ao mesmo tempo, requer muito trabalho da gente. E, às vezes, muitas mulheres, como eu falei antes, abandonam suas carreiras por conta disso. Sim. E a jornada da mulher realmente é mais difícil. Então, eu abraço essa causa, sabe, Gleice? Eu abraço essa causa mesmo de defender as mulheres, de saber, né, de apoiar, que tenha que ter políticas públicas para ajudar as mulheres no seu dia a dia, para nivelar essa desigualdade que tem. Porque, por exemplo, quando um homem, né, quer atingir uma meta, um objetivo dele, em relação até a carreira, trabalho mesmo, né? Ele vai de elevador, a mulher, ela vai de escadas de salto alto, e ainda carregando ali umas sacolas, né? Verdade. Então, é mais difícil. A trajetória da mulher é mais difícil mesmo. Então, eu abraço essas causas de mulher. Eu sempre, quando tenho oportunidade para falar, eu gosto de falar, eu gosto de expor o meu pensamento em relação a isso, eu gosto de incentivar as mulheres, para que elas persistam com os objetivos delas, né? E até mesmo, né, assim, o apoio, né, das mulheres. Igual, por exemplo, hoje, quando eu trabalhava no meu escritório, lá atrás, igual eu te falei, que eu abri meu escritório sozinha, eu trabalhava sozinha. Mas sozinha de verdade. Eu nem mal tinha colegas advogados. Então, era eu, sozinha. Entendeu? Então, era mais difícil. E hoje, eu vejo que nós temos... O mundo, graças a Deus, mudou, né? Hoje nós temos várias redes de apoio. Sim. Inclusive, o Metamorfose. Né? São os grupos, né? E de network. Mulheres que se apoiam, né? Como empreendedoras, como mulheres mesmo. Sim, hoje nós temos os grupos de network, né, que são o grupo Metamorfose, por exemplo, acho que é um grupo sensacional, onde tem várias profissões, né, mulheres ali de várias profissões, umas acabam consumindo o produto da outra, seguindo a outra no Instagram, curtindo lá os vídeos, né, fomentando o trabalho uma da outra. Eu acho isso magnífico, acho que você está de parabéns com o seu trabalho, eu acho que ele é bem diferenciado mesmo, e nós mulheres temos que sim, que apoiar uma das outras para a gente crescer, né, juntas, né?
E na própria OAB, eu faço parte, né, de algumas comissões. E a gente faz também os network, nos grupos a gente divide, fala sobre trabalho, né? A gente comenta sobre processos, apoia e ajuda uma a outra também. Se uma isso precisa, às vezes, saber alguma lei e a outra auxilia. né? E, então, assim, é sensacional. Então, eu acho que o caminho é justamente esse, entendeu? E é porque a gente precisa uma fortalecer a outra mesmo. Com certeza. E eu queria saber, Áudria, qual que é a principal diferença entre divórcio litigioso e consensual e como funciona a guarda compartilhada na prática? Ah, tá. É até bacana você falar, porque nem eu também sei qual que é a diferença e eu vou aprender hoje com você. Então, assim, eu trabalho no direito de família, então quais as áreas que eu trabalho? Eu trabalho com divórcio, guarda, pensão, dissolução de união estável. Eu falo esses, assim, que são os mais básicos, assim. É claro que é um ramo muito mais amplo do que isso, né? Mas é o que são mais procurados, os mais né? comuns, né? Para as pessoas entenderem. Tem o divórcio litigioso, né? E o consensual. Consensual quando as duas partes, o casal, né? Os dois querem se divorciar. Então, os dois procuram um advogado e redige o termo de divórcio, né? Com toda a pauta, né? Relação à guarda do filho, quem vai ficar, a pensão, como vai ser paga, como que vai ser definido as visitas, a convivência. Então, é um termo de acordo mesmo, que é redigido, combinado ali, e ambos assinam, o advogado também assina, a gente dá entrada no processo, né, no fórum, e um mês, mais ou menos, a gente já tem uma sentença ali com aquele divórcio belezinha, homologado. Que normalmente não é o que acontece, né? E depois sai a sentença e vai para o cartório de registro civil para poder averbar e tá tranquilo. Então, essa é a maneira, assim, mais tranquila de divorciar. De acontecer. E tem o litigioso. Litigioso, vamos supor, uma das partes, né, te procurando no escritório, conta a sua história. E a outra parte, às vezes, não quer se divorciar daquela pessoa. Ou então eles não entram em conflito em relação àquele acordo que eu te falei. Às vezes um quer ficar com a guarda do filho, o outro também quer. Não bens. Os bens também, às vezes, não entram em um acordo em relação a como vai ficar a partilha. Ah, vou ficar com o carro. Ah, não, eu que quero ficar. Não, tá, como vai ficar a casa. As visitas também, às vezes, também não conseguem chegar a um acordo. E, assim, quando chega alguém me procurando para falar sobre um divórcio, eu ouço atentamente, né? Procuro ter uma escutativa e acolhedora. Sim, tá? Tem que ter esse momento, porque a pessoa né? está passando por um momento assim, muito difícil, né? Então, a gente tem que ter esse acolhimento, né? Empatia, né? Empatia. E eu pergunto, Gleice, se não há possibilidade de estar fazendo uma mediação. Sabe? Porque, por exemplo, já aconteceu, né? De uma mulher me procurar para ser um divórcio litigioso, né? Porque o outro companheiro lá não estava conseguindo conversar com ela. Mas eu perguntei, eu não posso conversar com ele? E ela passou o meu telefone para ele e ele me ligou. E ele foi até o meu escritório, conversei com ele e eu consegui conversar com ele. Assim, aí o que ele propunha? Eu conversava com ela, né? Assim, quando você chega num acordo, você nunca pode dizer assim que todo mundo ganhou, todo mundo perdeu. Não tem um lado que ganha e um lado que perde, né? Todo mundo ganha e perde. Porque, assim, você tem que ceder, cada um cedendo de um lado, né? E aí, com esse casal, por exemplo, nós conseguimos construir um acordo. E os dois assinaram, e eu protocolei, e tudo se resolveu, assim... Bem tranquilo. Os dois me agradeceram muito por isso, né? Porque eu consegui mediar e consegui fazer aquilo resolver da melhor maneira possível, menos traumática. Porque eu, enquanto advogada de família, é uma coisa que eu prezo, sabe? De fazer com que as coisas sejam menos traumáticas possível. Sim. Tá? Até mesmo em contato, que às vezes com o advogado da outra parte, né? Eu procuro ser solícita também para conversar, para abrir um diálogo. Porque, às vezes, mesmo que você entre com um divórcio litigioso, não quer dizer que ele tem que ser litigioso até o final.
às vezes, no meio do caminho, você consegue fazer com que as partes entrem em um acordo. E você... Já teve algum caso de que alguém queria se separar, mas aí conversou com você e eles decidiram não se separar mais? Não, já aconteceu assim de querer se separar, vir conversar, vir esclarecer sobre os seus direitos, e a pessoa não estava muito decidida sobre o que queria ou não, e depois não voltou mais. Então provavelmente ficaram Então juntos. provavelmente deve ter se reconciliado, né? Porque tem isso também, né? Que às vezes a pessoa está no meio de um conflito, vem pegar algumas orientações para ver né? Saber melhor dos seus direitos, mas não quer dizer que aquilo já está definitivo, né? E quem te procura mais, Aldria? Mulheres ou homens? Olha, me procuram mais mulheres. Mulheres, né? Mulheres me procuram mais. Mas não quer dizer que eu não atenda homem. Eu atendo homem, sim. Igual, por exemplo, eu tive um caso recente que um genitor, ele tinha se divorciado, né? E eles tinham 2 filhos. Então, ele ficou com uma menina adolescente e a esposa dele ficou com um menino de 5 anos, por exemplo. E aí, o que aconteceu? Eles se divorciaram, não foi eu que tinha feito o divórcio. Aí, ele me procurou pela seguinte situação. Quando chegou nas férias, o filho que estava com a genitora entregou o filho para passar as férias com ele. Só que terminou as férias de janeiro e a esposa e a ex não foi buscar a criança. Olha. E aí, normalmente é o contrário, né? Não foi buscar. Aí ele, você não vai vir buscar? Já terminou as férias? Não, fica mais um pouquinho, né? E aí foi começar as aulas, tinha que matricular a criança na primeira série e nada da mãe buscar a criança. E foi preciso, então, ele, né, ficar com essa criança, matricular na primeira série e assumir essa responsabilidade. Então, ele ficou com as 2 crianças, né? E passou 1 mês, passou 2 meses, passou 3 meses e a genitora não se manifestou sequer para ajudar financeiramente com os filhos. Sim, porque se fica com o pai, é a mãe que tem que ajudar, né? Com a pensão, né? Seria no caso, né? No caso, assim, ambos os genitores, independente se é homem ou mulher, os 2 têm que contribuir para a despesa da criança, né? Então, ele me procurou com essa situação, porque ele não estava conseguindo financeiramente estar cuidando das 2 crianças. E eu tive que entrar com uma ação para ele de modificação de guarda, porque a guarda estava com a genitora, mas ela não estava exercendo. Modificação de guarda daquele filho para ele. E não nesse caso é abandono de incapaz, não é? Que ela fez? Mais ou menos isso, né? Que largou. E pedia que ela fosse obrigada, fixada uma pensão para ela pagar para essas crianças. Sim. Aí eu tive que entrar com essa ação para um homem, né? Por incrível que pareça, nesse caso, sim. E tive também caso teve um homem que me procurou para fazer um divórcio para ele, porque a esposa, né, já estava em um outro relacionamento, inclusive com uma outra mulher, e ele me procurou para poder fazer aquele divórcio, né? Uma situação assim bem delicada, e ele que teve que dar entrada nesse divórcio, né? Então, assim, são situações assim que eu trabalho com famílias, né? Eu não trabalho nem com homem nem com mulher, eu trabalho com famílias, né? Para tentar resolver da melhor maneira possível aquele conflito que aquela pessoa está passando naquele momento. Né? Teve um outro também, um caso recente também, que o casal se separou e eles tinham um filho e o genitor pagava a pensão, mas só que a genitora não deixava ele ver a criança. Então, ele estava sofrendo por causa disso. E o menino tinha uns 10 anos, mais ou menos. O menino também querendo ver o pai. E a mãe que sempre colocava dificuldade. Então, eu tive que entrar com uma ação para esse genitor para regulamentar as visitas. Olha para você ver, eu tive que regulamentar as visitas para ele ter direito fixado pelo juiz de dia e horários para ele poder ver o filho dele. E quando o alimentante não paga a pensão, Aldria, quais são os caminhos legais que você indica para resolver essa situação? Eu vou responder essa. Tem a da guarda também compartilhada, né? Ah, qual que você quer que eu responda primeiro? Pode falar da guarda compartilhada, como funciona, né? Tá.
A guarda compartilhada, assim, é até bom falar um pouco disso, porque, assim, tem muitas pessoas que, principalmente alguns homens, tá? Eles confundem. Eles acham que eles falam assim, doutora, se eu pedir a guarda compartilhada, eu preciso pagar a pensão? Uai. Eu preciso pagar a pensão? Claro. Então, cada caso é um caso, mas na maioria das vezes, sim, né? Porque a guarda compartilhada não tem nada a ver com a pensão. Ela tem a ver com corresponsabilidade. Então, se você tem um filho, quando você tem a guarda compartilhada, a responsabilidade sobre aqueles filhos vai ser dos dois. Para decidir sobre escola, onde que vai estudar, decidir sobre questões de saúde, né? Aí a guarda compartilhada fica 15 dias com o pai e 15 dias com a mãe, seria assim? Não. Isso daí é em relação à convivência. Como que vai? A guarda compartilhada é responsabilidade em relação a responsabilidades. Ah, tá. Responsabilidade sobre aquela criança. Ah, entendi. Tudo que envolver aquela criança, ambos os pais vão estar aptos para estar resolvendo aquele problema, decidindo juntos sobre as questões daquele filho. Né? Por exemplo, o filho vai fazer uma excursão fora para uma outra cidade. Se os dois têm a guarda compartilhada, os dois vão decidir se aquele filho vai, se não vai. Porque quem tem a guarda unilateral, por exemplo, se eu tenho a guarda unilateral do meu filho, eu posso decidir sozinha as coisas dele. Sim. Eu não preciso estar perguntando com o outro o que ele acha. Eu posso decidir sozinha se eu tenho a guarda unilateral. Se a guarda é compartilhada, os dois vão decidir juntos. Né? Por exemplo, tem um filho que tem um problema de saúde. Vai ter que submeter um tratamento. Ambos vão decidir qual que vai ser o melhor tratamento. Então, os dois têm aquela corresponsabilidade juntos. A questão da convivência é outra coisa. Das visitas é outra coisa. Você pode ter a guarda compartilhada para resolver tudo conjuntamente sobre aquela criança, mas, às vezes, a residência daquela criança, por exemplo, pode ficar com a genitora. Ou então pode ficar com o genitor. E aí fica definido como que vai ser a convivência. Vai ser quinzenalmente? Vai ver uma vez por semana? Entendi. Entendeu? A convivência, a maneira como um genitor vai encontrar com o filho ou não, vai ser definido como que vai ser isso, independente de se a guarda é compartilhada ou unilateral. Deu para entender, mais ou menos? Sim. E aí, agora, como que funciona os caminhos legais, né, para quando o alimentante não paga a pensão? Então, a pensão, falando processualmente, quando ele não paga a pensão. No processo civil, ele pode seguir ou rito de prisão ou rito de penhora de bens. Para o genitor ou genitora que não está pagando a pensão e ele ser cobrado, ele pode ser cobrado para efetuar o pagamento sob pena de prisão ou sob pena de penhora de bens. Então, quando alguém que tem um filho, tem uma pensão para receber, o pai ou a mãe não está pagando aquela pensão. Se ele procura, né, o advogado até com 3 meses de atraso, por exemplo, atrasou 1 mês, atrasou 2 meses, atrasou até 3 meses, o juiz, ele vai mandar intimar aquela pessoa, aquele devedor de alimentos, para efetuar aquele pagamento em 3 dias, sob pena de prisão. Porque é uma coisa recente, porque se trata de alimentos. A criança precisa daqueles alimentos. Sim. Né? Que é uma coisa urgente. Tá? Se passa de 3 meses, às vezes, a mãe ou o pai, quem está com a criança ali, né, cuidando da criança, fica cedendo. A pessoa fala, não, eu vou pagar, mês que vem eu pago, ou paga só um pouquinho e vai atrasando. Daqui a pouco você vê, tem um ano ali que tá atrasada a pensão. Sim. E a pessoa, a genitora ou o genitor, não corre atrás daquilo, né? Não vai atrás de um advogado para poder pedir aquilo que seja entrado com alguma ação para poder cobrar judicialmente. Quando passa muito tempo, o juiz não concede
não manda intimar o genitor para pagar sob pena de prisão. Ele manda intimar sob pena de penhora de bens. Ah, não vai pagar não? Então nós vamos ver sua conta bancária, ou então se você tem um carro para penhorar. É uma medida menos agressiva. Porque a prisão é a medida mais agressiva. E é o único que dá certo aqui no Brasil. É o que mais dá certo. É o que mais. Prender por causa é isso aí de pressão. É isso aí que eu vou te falar. Então, por que quando passa muito tempo, o juiz não manda prender? Utiliza outros meios de desapropriação, né? De bens. Porque o juiz pensa assim, mas está escrito no Código de Processo, tá? Porque se demorou tanto tempo, porque talvez não esteja precisando tanto. Entendeu? Faz sentido, né? Sai do caráter de urgência. Entendeu? Então, o que eu aconselho a fazer? Atrasou 1, 2, até 3, já entra com processo. Porque daí você vai conseguir fazer com que aquele genitor, ele pague, porque ele é mais coercitivo, né? Quando se ele recebe aquele mandato, opa, pague, né? Que agora ardeu as coisas. Então, geralmente ele procura para poder pagar com mais efetivo. É mais efetivo o processo, entendeu? Porque às vezes a pessoa lá tem um outro processo sob pena de penhora de bens. Se ele não tem dinheiro na conta ou ele tira dinheiro da conta, não vai conseguir. E como que funciona para quem é registrado, um pai registrado e um pai que é empreendedor, por exemplo? Como que funciona? Então, geralmente, quando ele é registrado, fica mais fácil, né? Porque daí é mandado fazer o desconto da pensão na própria folha de pagamento, tá? Então, já sai automático, né? Já sai um ofício quando é fixada a pensão. Já sai um ofício e esse ofício é endereçado para a empresa. Aí a empresa, no RH, vai fazer o desconto na folha de pagamento. Então, cai na conta da genitora ou do genitor ali, né? Ok. Então, aí tá belezinha. Agora, quando é um profissional autônomo, né? Ou exerce um trabalho irregular ou informal, não vai ter como fazer isso. Daí, nesses casos, tanto que na hora de fixar a pensão alimentícia, o juiz fixa da seguinte forma. Se estiver empregado, é tanto por cento do salário, por exemplo, 30%, que é o mais de praxe, ou se tiver um trabalho informal, né, o autônomo, é em relação a tantos salários mínimos. Meio salário mínimo, 1 salário mínimo, 2 salários mínimos, que fica fácil você fazer a conta, né? Então, e se atrasa esse pagamento, esse devedor que trabalha informal atrasa o pagamento, o processo para ele vai ser igual ao do outro, né? Porque quem está descontando em folha de pagamento não vai ter como ele se eximir de pagar porque está descontando, né? Então, aquele que não tem como descontar em folha vai depender da boa vontade dele, porque ele que vai depositar, ele mesmo deposita na conta da genitora, né? Ou no caso do genitor. E se ele não pagar, o processo é o mesmo. Ele vai ser intimado ou para pagamento sob pena de prisão ou para pagamento sob pena de penhora. E vai ver se ele tem alguma conta bancária ou se ele tem algum veículo para penhorar. E aí caminha o processo até conseguir, ou ele paga ou passa por um processo de expropriação de bens. Entendi. E na sua experiência, Áudrea, qual foi o caso, a situação mais marcante em que você percebeu que o seu trabalho fez uma diferença significativa na vida de uma família? Olha, direitos de família são muito significativos, né? São muito significativos. Todos os casos, na verdade, né? Porque assim, quando a pessoa está passando por um problema, né, familiar, ela chega muito cheia carregada de emoções no escritório. E quando você resolve aquele problema, te dá uma satisfação pessoal, né? E só que, pensando num caso aqui, é um caso que era de família, ele foi esbarrar na esfera criminal. Então, esse foi um caso, assim, bem pesado. Foi o seguinte, tinha um casal que ele vivia um relacionamento bem conturbado, de violência psicológica, um casamento de mais de 15 anos, quase 20 anos.
E a mulher, ela sofria muito dentro daquele casamento, ela passava por psicólogo, psiquiatra, tomava remédio para depressão, ansiedade. Isso ela me contou depois, né? Quando ela me procurou, ela me contou sobre essa história, o que ela vivia dentro daquele casamento. E ela era uma pessoa muito católica, né? Então ela achava que o casamento era para sempre, ela achava que ela não tinha o direito de romper com aquele relacionamento. Então ela suportava, né, o que ela, tudo que ela vivia. Até que um belo dia eles tiveram uma discussão muito grave dentro de casa, né? E daí ela ia arrumar as malas para poder ir embora de casa, porque ela não aguentava mais, estava sofrendo quase uma agressão física ali dentro, e ela tomou coragem para poder sair. Aí o que aconteceu? Na hora que ela foi arrumar a mala dela, estava lá no closet tirando, né? A filha foi, mãe, não vai embora, não faz isso e tal. E nisso, o cabide da roupa lá agarrou no pescoço da menina, da filha dela. Entendeu? E fez uma lesãozinha no pescoço da menina. Não foi intencional, né? Não, foi acidente. Foi um acidente. Só que o que esse cara fez? Achou que foi ela. Mas ele sabia que ele pegou. Aí ela foi embora. Naquele dia, naquele tumulto todo, ela foi para casa da mãe dela, né? E no dia seguinte, ele viu aquilo lá no pescoço da menina e levou na delegacia e fez um BO contra a mãe. Olha. E acusou ela de maus tratos. E esse processo correu. E aí, o que ele fez para ela? Olha, se você assinar aqui o divórcio do jeito que eu quero, assina aqui que eu vou lá e tiro o processo. Vou lá e tiro o BO. Ficou ameaçando ela. E ela morrendo de medo dele. Se separaram nessas circunstâncias. Sim. E ela me procurou quando? Ela me procurou para resolver o problema criminal dela. Oh, coitada. Sabe? Então, assim, olha para você ver como que vai parar as coisas. Né? Então... Falta inteligência emocional nas pessoas, Nossa, né? Então foi um processo, assim, que eu abracei, assim... porque eu fiz, nossa... Foi uma responsabilidade muito grande para mim, que ela estava respondendo um processo criminal. Ela podia perder a filha dela. Com certeza. Ela podia... ser presa. Ela era funcionária pública, ela podia perder o trabalho dela por causa de um acontecimento desse. E eu era responsável, a vida daquela pessoa estava nas minhas mãos. E eu não tinha certeza se eu ia conseguir livrar ela, porque assim, tinha laudo de corpo de delito, entendeu? Né? Tinha lesão ali. Mas a menina, a filha dela, não falou, pai? Então... mas mesmo se falasse, né? Ele ia falar do mesmo jeito que era mentira. Então, o pai, né, de certa forma, manipulou a criança, né? Para ela dar ali um depoimento a favor dele, porque ela falou que ia dar tudo certo e tal. Só que no final das contas, né? Eu juntei no processo, né? Laudo dela, depoimento, levei a psicóloga dela para depor, para falar dela, para falar tudo, para falar das coisas que ela passava, né? No casamento. Da violência psicológica que ela passava, né? Depois de conseguir, né? Com uma escuta especializada, com uma adolescente para ser ouvida, tem que passar por uma escuta especializada por uma equipe multidisciplinar de psicólogo, de assistência social, para estar ouvindo aquela adolescente com menor de idade, tem que ser ouvida dessa forma, né? Com muito cuidado, com muito capricho, né? E aí consegui o depoimento dessa criança, dessa adolescente, né? A favor da mãe, né? E consegui reverter todo esse quadro a favor da mãe. E recontar essa história, né? De recontar toda essa história, e ela foi inocentada. Ai, que bom. Então, esse foi um caso, assim, que eu senti muito alívio, né? Por eu ter conseguido. Sim. De ter ela hoje, né? Hoje ela tá bem com a filha dela, tá em outro relacionamento, tá feliz. Então, ela retomou a vida dela. E isso me deixou muito satisfeita enquanto profissional de poder ter ajudado essa pessoa que hoje poderia estar na desgraça, né? Sim, sim. E, Áudria, qual que é o seu diferencial como advogada de família?
Então, eu acho assim, eu procuro exercer a minha profissão da melhor maneira possível, acolher, né, as pessoas que vêm até mim, dar a atenção máxima que eu posso, com procurar agir com bastante comprometimento, né, Gleice, porque seriedade, responsabilidade, Sim. porque a gente está trabalhando com pessoas, com emoções, e isso requer um trabalho bem sério, com bastante comprometimento, né? Então, Verdade. E para a gente finalizar, eu sempre peço para as empreendedoras para trazer uma frase motivacional que você guarda dentro do seu coração para compartilhar com as empreendedoras que estão nos assistindo. Qual é a frase que você tem para as outras empreendedoras que às vezes está desanimada, que às vezes está começando um novo negócio? Qual é a sua frase motivacional, Áudrea? olha, eu acho assim, Gleice, que hoje, por exemplo, eu me vejo como uma pessoa que não tem medo, sabe? Assim, de se jogar, de estar aberta para o novo, né? Então, eu acho que hoje a gente tem que se jogar mesmo, né? Tem que estar aberto para as coisas novas, tá investindo na nossa profissão, adquirindo habilidades, né? Porque a gente não deve se ater só a nossa técnica, né? Porque eu na minha técnica, você na sua, a gente tem que criar mais habilidades para a gente conhecer melhor os nossos clientes, oferecer um serviço melhor, cada vez melhor, né? Para a gente ter um diferencial, sim. Tá participando, assim, como questão do empreendedorismo, né? Participando de grupos de network, igual você, né? Nós participamos e para fomentar mais, cada vez mais, né? O trabalho uma das outras, tá fazendo parcerias. Acho que parceria hoje é o grande, né? Uma virada de chave, assim, muitas pessoas, né, às vezes não estavam muito atenta a isso, né, através daquele trabalho focado sozinho, né, você fazer parcerias, Precisamos de pessoas, né? Precisamos de pessoas, né, porque um trabalho movimenta o outro. Com certeza. Né? Então, acho que isso é a gente está aqui hoje, né, então, quantos profissionais estão envolvidos, né, então, assim, não desmotivar, procurar sempre alguma coisa para estar inovando, né? O Instagram, né? Eu acho que é uma ferramenta super importante hoje, né? Nossa vitrine de vendas, até um tempo atrás eu não era muito envolvida com o Instagram profissional. Depois que eu comecei a envolver, eu achei assim, uma extrema importância, Sim. Né? Porque, queira ou não, é onde as pessoas estão te vendo hoje. A gente tenta acertar, até acerta, Sim. Né? Mas, assim, eu acho que independente se você se tá bom ou se não tá, você tem que fazer de alguma forma. Você não tem que procurar achar que tem que fazer só o melhor. Você tem que fazer. Sim. Você tem que estar em movimento. Ser fazedora, né? Ser fazedora. Você tem que estar em movimento o tempo inteiro. Porque a vida, o caminho se faz ao andar. Sim. Né? Então, acho que é esse o lance. Perfeito. Eu agradeço muito a sua presença, Áudrea, hoje aqui no episódio. E quero agradecer também por você ter aceitado o convite, de trazer informação que é sempre muito importante para as mulheres, para os homens, né? Sobre o direito de família. E eu quero te dar um presente da nossa patrocinadora, do Bom Aroma, que é que legal. o nosso home spray com cheirinho da Metamorfose. É um cheirinho personalizado que ela fez com muito carinho para nós. Obrigada, Grace. E quero agradecer também a Dudalina, que está me patrocinando com roupa. Também a Nicole, que fez esse identidade visual do Metamorfose. Também aonde está acontecendo a nossa gravação hoje, que é a rádio ZY3. E agradecer novamente a sua presença aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço, tá? Agradeço pela oportunidade de estar aqui. Eu só queria dizer mais alguma coisa. Claro, fique à vontade. Quando no início de um conflito, né, eu quero estar falando isso, não hesite em procurar orientação jurídica, porque assim você terá mais clareza sobre seus direitos, você saberá quais os caminhos que você deve seguir e quando você estiver numa tomada de decisão, você saber que você tem um profissional do seu lado, que você não está sozinha. Com certeza. E é um processo, como você disse, doloroso, né? E muitas vezes emocional. E quando tem alguém para poder realmente tirar essas dúvidas, incentivar, ajudar com informação, sempre é muito mais fácil de passar, né? Com certeza.
E qual que é o seu Instagram, Aldria? Meu Instagram é aldria.advocacia. Agradeço novamente e é o fim desse episódio. A gente pede para que você curta, compartilhe com aquela amiga que precisa de informação de direito de família, assista, veja os insights que a Aldria trouxe para nós hoje e muito obrigada pela presença. Eu que agradeço.